Eu sei que tá aqui. Saiu o quarto episódio de Demolidor Renascido e pra mim só tá melhorando a cada episódio. Que diálogo insano do Matt Murdock com diversos personagens nesse episódio aqui e especificamente com o do Justiceiro que finalmente apareceu. Então já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like porque a gente vai estar trazendo aqui vídeos toda a semana sobre Demolidor com diversas teorias, análises, easter eggs, referências em todos os nossos vídeos. Então ó, já se inscreve para não perder nenhum. E caras como você e eu podemos trabalhar a vida inteira e nunca chegaremos à altura da decência dele. Bora começar a analisar esse episódio que tem um título bem interessante, Sic Semper Systema, que vem lá da Roma, sim, da morte do Júlio César, aonde o Bruto mata o Júlio César e fala Sic Semper Tyrannis, assim sempre aos tiranos. Uma frase ali que remete aonde todos os tiranos vão cair do poder. E quando a gente olha e reverte essa frase aqui para o sistema, mostra como se encaixa perfeitamente na história sendo trabalhada neste episódio. Como se o Matt Murdock começasse a ver que o sistema que ele tanto acreditava e que o seu amigo Fogg tanto acreditava e torcia para dar certo, ter fé no sistema, ele começa a perceber que não tem como. Se não tá no corpo, não é problema meu. Que o sistema está falhando com diversas pessoas e começando a motivar ele a vir a se tornar novamente o Demolidor, a vestir o manto para ajudar as pessoas que precisam serem ajudadas. Tirou ele da cadeia. Foi bom pra ele, né? Esse episódio aqui começa com o Matt Murdock vendo o corpo do Tigre Branco na autópsia e recolhendo as suas roupas novamente, assim como o traje dele e o colar que retém os poderes do Tigre Branco. E recebendo uma informação de como foi a morte do cara, uma bala personalizada, uma arma personalizada, levando o Matt a ver que talvez não seja simplesmente um mero policial normal. Rápido, revestido e talvez até personalizado. Um tiro mortal a uma distância tão curta e ninguém achou a cápsula. Talvez até levando a ele a pensar que esteja algo relacionado com o Justiceiro por causa desse armamento personalizado, que eram armas que o Justiceiro utilizou na segunda temporada de Demolidor. Que tipo de bala consegue atravessar um colete de fibra de poliéster mais grosso do que o meu pau? Então chega a sobrinha do Tigre Branco acusando o Matt Murdock de valeu demais aí por ter libertado meu tio, né? Só pra ele morrer assim que ele sai da prisão. Essa aqui vai ser justamente a sobrinha do cara que vai vir a se tornar a Tigre Branco mais pra frente em homenagem ao seu tio, utilizando o colar dele, se tornando assim a Tigre Branca. Acho interessante a forma como a personagem, né, a vítima do sistema ali, meio que desabafa para o Matt Murdock, dizendo que, cara, não tem como acreditar nesse sistema porque por mais que ele fosse tirado ali da prisão e tudo mais, ele iria acabar morrendo. Ele iria acabar morrendo dentro da prisão também. Até porque foram os policiais que mataram o cara. É o que ela suspeita. Mataram ele, não foi? A polícia. Você não é burro. Os policiais idiotas eram corruptos. Você tirou ele da cadeia e aí assassinaram ele. Mostrando nesse diálogo ali para o Matt Murdock que, cara, o sistema não está correto. O sistema está quebrado para ele. Ele vendo ali uma vítima que nunca vai ter a justiça feita por ela de verdade. Porque o tio dela, né, acabou morrendo. E o sistema foi o culpado. E o mais interessante dessa conversa é o Matt falando pra ela: alguém vai encontrar essa pessoa. Alguém vai trazer a justiça pra essa pessoa. Quem? Ninguém tá fazendo nada sobre isso. E nunca vão fazer nada sobre isso. Porque ele era só o Hector do Heights. E eles são os malditos policiais. Provando aqui em mais uma conversa, essa é a primeira desse episódio, que vai fazer o Matt Murdock levar a se tornar novamente o Demolidor, a vestir o traje, a se tornar um vigilante da qual a cidade precisa. Não é justo. Não é justo. Eu sei, calma. Você tem que acreditar que alguém vai encontrar esse assassino, tá bom? Nós temos que acreditar. E é legal, porque todas essas conversas que o Matt Murdock tem nesse episódio
vão fazer ele vir a se tornar o Demolidor, porque ele começa a ver diferentes partes do porquê ele se tornou o Demolidor Antimão. Ele não deixa a sobrinha ver o tio morto, o corpo morto do seu tio, porque ele até disse mais pra frente no episódio que se ele permitisse isso, ia causar algo na vida dela que nunca teria mais como voltar. Eu quero ver o que foi que fizeram com ele. Não quer não, confia em mim. Não mesmo. Uma criança não deve ver aquilo. E o que é? O que ele passou quando criança, encontrando o corpo do seu pai morto em um beco, que fez mudar completamente a vida dele. Pai? Papai! Papai! E depois temos mais pra frente a conversa do Matt Murdock com o cara que acabou roubando uma caixa de doces porque tava passando fome, e ele vendo que o sistema também falhou com isso, mostrando que os policiais foram lá e comeram a caixa que o cara roubou, sem pagar por ela. Além do mais, gastando muito mais dinheiro se preocupando em prender o cara do que em ajudar com o cara. Estão dispostos a gastar 5 vezes mais pra me prender do que custaria pra me alimentar. E você vem até aqui e me diz que isso é um presente. Tem razão. E depois temos a conversa com o justiceiro da culpa e o remorso da morte do Fogg. E o velho Fogg? A morte é perpétua. E tudo isso, todas essas conversas, todos esses desenvolvimentos trabalhados nesse episódio vão levar a ele a se tornar o Demolidor novamente. Ou seja, não teve história desnecessária, não teve conversa que não precisava existir. Tudo nesse episódio, até os mínimos detalhes, moldaram esse personagem para tomar a iniciativa lá no final desse episódio, que é começar a pegar o manto do Demolidor novamente, para vir a se tornar o Demolidor novamente. Insano como souberam trabalhar muito bem o roteiro nesse episódio. Eu acho que você quer a minha permissão. Você quer colocar as mãos em alguém, né? Quer machucar. Você é culpado. Como é que é? É, essa culpa, essa vergonha, essa é minha casa vermelha. Em seguida, não é à toa que eles trazem ali a primeira aparição do Mills na temporada, utilizando o seu traje, carregando um corpo desmaiado. Sabe por que não é à toa? Porque a gente tava falando ali do Tigre Branco antes, com o Matt Murdock falando que vai procurar justiça com o cara que fez isso com ele. E é legal porque o Tigre Branco só veio a se tornar o Tigre Branco, o Hector Ayala só foi utilizar esse manto porque ele falou que a cidade estava sem um vigilante, que alguém precisava proteger a cidade. Por qual motivo? Porque tinham pessoas sendo desaparecidas, desaparecendo pessoas, e ele teve que se tornar o Tigre Branco para proteger essas pessoas. Alguém tem que proteger as ruas. Pessoas estão desaparecendo, ninguém se importa. Infelizmente, a gente não tem mais o Demolidor. O povo precisa de um herói. Assim que o cara morre, assim que ele deixa de ser o Tigre Branco novamente, o Mills volta de novo a pegar pessoas, sequestrar pessoas para os seus pequenos projetos de pintura pela cidade, que eu vou falar mais no final desse vídeo aqui. Então é legal porque o motivo do cara vir a se tornar um vigilante, querendo ou não, também é culpa do Matt Murdock por ter deixado de ser o Demolidor. E também porque ele precisava proteger a cidade, mostrando que esse aqui era o trabalho que o Matt Murdock devia estar fazendo. Não só como advogado, mas também como vigilante. É muito legal como é tudo muito bem trabalhado. E o que a gente vê na cena seguinte, ali com o funcionário do Rei do Crime tomando umas pinga e umas cachaça com a Baby Report no meio da noite, e o cara contando todos os planos para o Wilson Fisk do que ele tinha planejado, a gente vê uma pintura do Mills. Uma pintura do Mills sobre o Tigre Branco. Coincidência? Nem um pouco. Em seguida, vemos a conversa da namorada do Matt Murdock, que é a psicóloga no seu trabalho, conversando com Wilson Fisk e também a Vanessa, tentando ali resolver como está a relação dos dois e o porquê que eles estão tão separados assim. E a Vanessa fala que quando o Wilson Fisk se foi, metade dela também se foi. Eu não sabia quando ou se você voltaria. Sabia. E com você, metade de mim também foi. Eu lembrei aqui uma parada que o ator tinha falado, que pra ele o Wilson Fisk tinha sido blipado, assim com a metade de Nova York. Então ela falar que a metade dela também se foi, meio que faz uma referência indireta ao blip e que ele também foi blipado. E eu adorei o Wilson Fisk falando que não sabe aonde está o cara e o que aconteceu com ele. Nós tivemos um diálogo, isso foi só uma conversa. E onde está o Adam agora? Eu não sei. No outro momento, os dois falando qual que são os negócios dos dois. Negócios. É isso, eles trabalham com negócios. Mostrando como os dois são perfeitos um pro outro, estão sintonizados, mas ainda, né,
falta aquela conexão que eles tinham antes na primeira, segunda e terceira temporada de Demolidor. Que mundo é esse? Da política? Negócios. Então o Matt vai conversar com o cara que acabou roubando ali a caixa de doces e tudo mais, né? E o cara me mete uma de, pô, não posso falar que eu fui um Skrull. Mano, Poderia ter sido um Skrull? Não. sério, quando a gente tá tentando esquecer o máximo possível que Invasão Secreta existiu, eles vêm e falam de Skrulls novamente. Pois é, até o presidente que tinha falado que ia caçar Skrulls em todo canto, nem sequer mais apareceu ou deu um gostinho do que rolou com todo esse assunto e me metem um Skrull aqui novamente. E também eu vi os policiais comendo 2 caixas desse troço. Nisso eu estou disposto a acreditar. Por que eles não se prendem por roubo, então? E outra coisa que eu achei muito legal, como trabalharam o Matt Murdock aqui, é a habilidade do cara em ser um exímio chavequeiro. Pois é, até quando o cara tá indo lá, tentando conseguir diminuir a pena pro cara que apenas roubou lá um chocolate e tudo mais, um doce, o cara, mesmo sem ver, né, até porque o cara é cego, que deixava o Fogg muito curioso do porquê que ele só namorava mulher bonita, mesmo sem conseguir enxergar elas, né, chega lá e já chavecando a mulher, que, nossa, eu tenho certeza que você está bonita hoje. Você quer, Murdock? Bom dia, Sofia. Tenho certeza que tá linda hoje. E a mulher fala, meu príncipe encantado, será que não é você, não? Irmão, tipo assim, o cara existe e as mulheres dão em cima dele. O cara tá querendo uma condicional. E eu quero meu príncipe encantado. Por acaso você é ele, Sr. Murdock? Talvez pela condicional. E o mais interessante nesse processo dele reduzir a pena pro cara para 10 dias é ele encontrar o policial que foi o culpado por prender o Tigre Branco primeiro. E o Matt Murdock provoca o cara de propósito. Será que tem um elo fraco aí? Quê? Não sei, talvez tenha sido orgulho. O Ayala fez você ficar mal, não é? Na verdade, ele te envergonhou completamente e você não pode ter isso no departamento. Pra fazer o cara ficar puto com a história. Pra fazer o cara ir lá e contar que ele não tinha nada envolvido com a morte do Tigre Branco. Porque ali, ele não tava só insultando e tirando com a cara dele, não. Ele tinha um futuro e você tirou isso dele. Ele tava fazendo tudo isso pra manipular o cara, pra ele poder confessar, porque se o cara mente, ele sabe que o cara está mentindo através do batimento cardíaco. E aqui a série, não só no efeito sonoro, mas também no visual, pôde mostrar pra nós que o cara não sabia realmente nada sobre a morte do Tigre Branco. Eu não sei absolutamente nada sobre o que aconteceu com Hector Ayala. E o melhor ainda é o Matt terminar com um insulto de, pô, se quiser me bater algum dia vai ter que chamar mais gente. Cara, sério. Ácido na medida. Só que teria que trazer mais alguns do que da última vez que nos encontramos. A gente se vê, advogado. E aqui agora vamos para Red Rook, o local que já foi mencionado diversas e diversas vezes nessa série aqui, porque é onde diversos bandidos da que a Vanessa trabalhava e tudo mais estavam agindo naquele local. Red Hook é isento de impostos, pedágios e pagamentos. Você sabe disso. E o Wilson Fisk tinha falado já antes no episódio que ele quer causar o caos ainda mais entre os bandidos para ele poder vir e conquistar ainda mais com mais controle ainda. Sem você ou eu lá, é claro que vão se atacar. Que o caos é necessário para uma paz maior. E o que ele vai fazer? Vai transformar Red Hook lá e tudo mais numa puta empresa para ele ficar fodão como prefeito e ao mesmo tempo deixar os bandidos mais revoltados ainda para justamente ele controlar os bandidos mais ainda depois. Estou falando de uma reforma estrutural completa. E talvez uma das cenas mais engraçadas e aleatórias é ver o rei do crime tendo que escutar criancinhas cantando sobre como a cidade é maravilhosa e coisa e tal, e poder mudar a cidade, sendo que ele não pode mudar a cidade por diversas burocracias que a mulher falou lá que ele tinha que passar, e não é simplesmente ir lá falar e fazer. De viabilidade. Levantamento de terras, licenças de construção, leis de zoneamento, impacto ambiental. E o cara tem que sentar ali escutando as criancinhas cantar, o cara perdendo completamente a paciência, mano. Nossa, sério, isso aqui foi bom demais. Agora para o próximo... Não. Isso já tá ótimo. No meio disso tudo, o rei do crime descobre a merda que vazou lá, né? Que o seu funcionário acabou vazando. E o cara acaba se entregando pro Wilson Fisk no meio de uma explosão do cara. Vou descobrir qual de vocês vazou isso. Fui eu. Primeiro, coragem. Temos que falar que esse piazinho aqui tem coragem. Esse cara não treme na base. Tava tremendo? Tava. E entregar algo que o rei do crime mais almeja.
O que o rei do crime mais almeja é justamente lealdade. Sei que é imperdoável e eu não tô pedindo perdão, porque nem eu consigo me perdoar. E esse cara falando aqui que ele poderia fazer o que quisesse com ele. Você pode me matar, você pode me demitir. E tipo assim, né? O cara perde total tesão em querer fazer isso com o garoto. O que quer que aconteça comigo, eu vou fazer o possível de longe pra apoiar você. E daí o cara fala que vai ser leal a ele. Não importa o que aconteça, não importa com o que eu fiz, que faça com ele. O cara fala assim, mano, beleza. Mas se você fizer de novo, você sabe que vai ser a última coisa que você vai fazer. E todo mundo sabe aqui, eu e você, o que vai acontecer com esse piá se ele fizer merda de novo. Se fizer algo assim de novo, será a última coisa que você fará. Quem aí não tá duvidando que o piá vai fazer merda de novo e o Wilson Fisk vai matar esse garoto? Eu não duvido. E então, nesse momento, o Matt Murdock vai até o local da morte, do assassinato do Tigre Branco, para tentar encontrar justamente a bala, o frasco da bala que tinha matado ele, que ninguém conseguiu encontrar. Então, o Matt Murdock chega ali e em 1 minuto resolve todo o caso e encontra o frasquinho da bala. Simplesmente fazendo uma latinha de uísque ali, rolar até o bueiro e simplesmente encontrar o negócio. Incrível como o poder desse cara funciona. Incrível é lembrar que o cara também consegue sentir um cheiro absurdo. O cara dá uma cheirada na bala, sabe a direção que essa bala foi seguindo e tudo mais. O cara dando uma cheirada na bala pode saber rastrear onde que essa bala estava indo. Mas ele sente algo a mais nessa bala. O tato dele, o super tato que o cara tem e sentiu ali na tinta impressa na bala. Simplesmente o símbolo do justiceiro, fazendo ele conseguir encontrar o cara escondido em Nova York. Eu sei que tá aqui. E então ele encontra o justiceiro com um cara falando que esses policiais paga-pau são uns cuzão mesmo. Bando de paga-pau, hein? E resumindo a história do justiceiro aqui, ele acaba sendo preso porque matou diversos bandidos e criminosos na segunda temporada de Demolidor. A segunda temporada você pode acompanhar... Não. A segunda temporada você pode saber o que aconteceu no resumo que a gente fez aqui no canal. Depois disso, na sua primeira temporada da série do Justiceiro, ele caça o seu melhor amigo, que foi o verdadeiro culpado pela morte da sua família. E depois da segunda temporada ele tenta viver uma vida tranquila, mas tudo faz ele voltar a ser o Justiceiro novamente. E termina com ele matando diversos bandidos na sua segunda temporada. E aqui parece que ele está aposentado novamente e não está mais trabalhando como justiceiro pela cidade, está ali meio que escondido e tudo mais. Rolando, o que tá fazendo aqui embaixo, dia após dia, se escondendo? Não tô me escondendo! Tendo que sofrer, meio que se controlando com diversos remédios. O interessante é ele saber que o Matt Murdock é o Demolidor, sendo que antes dessa cena aqui deles dois conversando como Matt Murdock, Demolidor, e ele sabendo que o Matt Murdock é o Demolidor, eles nunca tinham conversado que, na verdade, o Demolidor era o Matt Murdock e que o Matt Murdock era o Demolidor. O Justiceiro nunca soube disso, mas aqui agora sabe. Quer dizer, então, que tem uma história desses dois aí no meio desse tempo que eles acabaram descobrindo isso um do outro. Você anda pela cidade com fantasia de Halloween espancando bandido? Então o Matt Murdock chega ali meio que acusando o Justiceiro, falando assim, cara, você devia se sentir culpado pelo que os policiais estão fazendo, utilizando o seu símbolo pela cidade. Mas eu não tenho tempo pra essa sua merda de herói babaca! E do outro lado, o Frank Castle fala que, na verdade, o Matt Murdock só está querendo ali permissão dele porque ele sente uma culpa absurda pelo que aconteceu com a morte do seu melhor amigo. Você é culpado? Como é que é? É, essa culpa, essa vergonha, essa é minha casa vermelha. E que ele está indo ali pedindo permissão para voltar a ser o Demolidor. Porque ele sabe que o Fogg não queria que ele fosse o Demolidor. O Fogg nunca quis que ele se tornasse o Demolidor. Você sabe que não fez porcaria nenhuma e isso vai te corroer, e corroer, e corroer, e não tem como escapar disso, você entende? E ele sempre quis que o Matt Murdock acreditasse no sistema, em que o sistema podia sim funcionar, e que eles dois poderiam fazer o sistema funcionar através deles. E caras como você e eu podemos trabalhar a vida inteira, nunca chegaremos à altura da decência dele. E eu acho que é isso aqui que o Matt Murdock tá tentando viver, sabe? Ele tá tentando viver algo que o Fogg acreditava, não que ele acredita. E é por isso que ele se sente tanta culpa, porque se dependesse dele, ele sempre seria o Demolidor. Só que por se sentir culpado pela morte do seu melhor amigo, ele tá tentando viver a vida ao máximo da forma que o Fogg queria que ele vivesse. Só que isso
não é a sua verdadeira essência. E ele tá perdendo permissão, digamos assim, no ponto de vista do Frank Castle, para voltar a ser o Demolidor novamente. Eu acho que você quer a minha permissão. Você quer colocar as mãos em alguém, né? E como se todas as conversas que ele teve no episódio mostrasse pra ele que o sistema não está funcionando, que ele está perdendo a fé no sistema e o como ele desistiu de ser um vigilante, que é o que levou ele a fazer o bem, cara, porque... Tá feliz com isso? Ele pegou Perpétua! E o velho Fogg? A morte é perpétua. Ele só veio a se tornar o Demolidor porque ele já tinha percebido que o sistema não dava certo antes e que ele tinha que ser o Demolidor para trazer a justiça para as pessoas que não eram punidas pelo sistema. E a série abordar todos esses temas para ele voltar a ser o Demolidor, cara, ao mesmo tempo tendo um diálogo insano com o Justiceiro, mano, esses dois não tem diálogo paia, é só diálogo insano, diálogo 10 de 10 novamente. Não é sobre ele. Não. Ok? É tudo sobre ele. Depois dessa conversa do Matt com o Justiceiro, vemos a conversa do Rei do Crime com a Vanessa, que agora estão sentados muito mais próximos. Eles estão conversando, lidando e se aproximando, reconectando novamente. Lembra que no episódio anterior os dois estavam sentados super distantes na mesa de jantar? Agora os caras já estão sentando super pertinho um do outro. Muito mais parecido com a conexão que eles tinham lá nas primeiras temporadas de Demolidor. Que se você não assistiu, você pode assistir aqui no canal, nos nossos resumos com todos os detalhes, referências e easter eggs que a gente trouxe da primeira, segunda e terceira temporada. Aqui no canal é só você assistir depois desse vídeo, tá muito da hora. O Matt Murdock então chega no seu apartamento, começa a relaxar ali com a sua namorada, porém ele não consegue dormir, ele não fecha os olhos, porque simplesmente ele está escutando todo o barulho da cidade neste momento aqui, cara. Lembra que lá na primeira temporada de Demolidor ele tinha falado, pô, cara, eu não conseguia dormir porque eu escutava o vizinho meio que se aproveitando da filha e eu tive que espancar o cara porque eu tentei denunciar e simplesmente a esposa não deixou o cara ser preso e ele teve que fazer a justiça com as próprias mãos e deixou o cara diversos meses na UTI. Pois é, ele não consegue dormir porque ele escuta a cidade gritando todas as noites. Que faz o quê? Ele simplesmente subir lá pro terraço do seu prédio. Temos ali uma sala secreta do Demolidor com todos os seus trajes, com todas as suas máscaras aparecem ali. Tem mais ou menos um mais 5, porém eu não consigo distinguir que máscara é qual máscara, porque a luz está completamente escura. Quando aparecer uma cena melhor que eu consiga distinguir, eu venho aqui, analiso e pego as referências desses trajes do Demolidor. E é legal que o Matt se tornando Demolidor, ele tem que subir e o Rei do Crime, voltando a ser o Rei do Crime, ele desce para uma sala secreta, onde a gente acaba vendo ali um quadro, aquele quadro branco, que fez ele conhecer a Vanessa, porque lembrava ele de quando o seu pai espancava sua mãe, ele tinha que ficar olhando aquela parede. E aí essa relação dos dois se criou por causa desse quadro, dessa pintura que foi manchada de sangue enquanto ele foi espancado pelo Demolidor, com a Vanessa assistindo tudo no final da terceira temporada. E o cara guardar o quadro do jeito que tá, mostra como ele também está quebrado ao mesmo tempo e manchado ao mesmo tempo. E ali a gente vê o cara metendo um rangão na frente do amante da esposa dele. Você concorda com isso, Adam? E esse episódio só mostra que os dois tentaram. Eles tentaram viver uma vida sem a outra parte deles. Não tem como separar Matt Murdock e Demolidor. Não é duas coisas, é uma só. Matt Murdock não é Matt Murdock sem Demolidor, assim como o Demolidor não é sem o Matt Murdock. E o Rei do Crime nunca vai conseguir ficar simplesmente tentando trabalhar nas regras da burocracia do sistema e tentar controlar e mudar as coisas através disso. Ele já está voltando e nunca deixou de ser o verdadeiro Rei do Crime, cara. E aí a gente vai ver esses dois personagens simplesmente voltando aos seus mantos e mostrando quem eles realmente são. O herói voltando a ser o herói e o cara simplesmente voltando a ser um completo maluco sádico. E por falar em maluco sádico, estamos sendo aqui apresentados ao Muse, simplesmente um dos vilões mais bizarros que a Marvel já fez, onde o cara acaba criando diversas pinturas por Nova York para homenagear os vigilantes e ir contra o Rei do Crime na HQ, quando o Rei do Crime estava criando os anti-vigilantes para prender todo mundo, e o cara fazia homenagens aos heróis da Marvel, diversos heróis pintados pela cidade, só que pintados com sangue de humanos, cara, onde ele pegava diversos humanos, simplesmente
tirava o sangue dos caras ainda vivo, deixava parte dos corpos pendurados no seu armazém e tudo mais, tudo para criar arte com essas pessoas. Mano, a gente tá aqui para ver um dos malucos mais bizarros que a Marvel está apresentando em toda a história dela, aqui pelo menos em live action. E eu não duvido não, mas eu tô achando que o Mills, na verdade, é aquele piá lá que apareceu conversando com a namorada do Matt Murdock, lá, a psicóloga, pedindo ajuda pra ela. Muito suspeito aquele cara simplesmente aparecendo do nada, pedindo ajuda pra ela, e o Mills não é nenhum cara em sã consciência, né? Então, tipo, deve ser teoria. Com base no quê? Sei lá. É isso. Quero saber as suas teorias, o que você achou desse episódio. Pra mim, o melhor episódio até agora. Sério, top demais. O primeiro foi massa por causa da luta, mas esse aqui foi massa por causa do desenvolvimento do Matt Murdock. Na moral. Fala aí o que você acha, se inscreve aí no canal. Até o próximo vídeo e